Bom, como prometido, nós vamos fazer uma entrevista especial nessa edição de Mercado e Companhia. Sem dúvida, toda a programação do Canal Rural está acompanhando a votação do Código Florestal, mas o Brasil e o mundo hoje têm uma atenção especial, principalmente com relação ao direito eletrônico, à internet, essa questão toda de segurança. Nós vamos receber hoje um especialista, advogado, professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, especialista em direito eletrônico, exatamente para poder falar sobre como se resguardar dos riscos hoje em dia, das redes sociais, que estão aí, sem dúvida nenhuma, para poder facilitar, inclusive, a relação entre as pessoas, emprego, relacionamentos, lógico, de contatos, resgatar, inclusive, antigas amizades, enfim, uma infinidade de possibilidades, mas também os riscos que são impostos hoje pela internet. Doutor Renato Opsi-Blum, que já está conosco aqui, antes de mais nada, obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui no Canal Rural. Uma honra. Doutor Renato, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, a internet está aí, é um fato, a gente não tem como discutir, os avanços acontecem a cada dia. No campo, na cidade, independente da região do país onde o internauta, aquele que mexe com a internet, com o computador está, a preservação dos seus documentos, né, da segurança daquilo que ele tem nas máquinas, hoje em dia é prioridade? Especialmente com relação ao tema privacidade, né? Sabia que o Brasil é o país que mais processa o Google? Você sabia que nós temos hoje no Brasil mais de 40 mil decisões judiciais relacionadas à internet, a problemas da internet? Nós temos aqui decisões e casos no Brasil que não existem em outros países. Problema da privacidade. Hoje todos nós colocamos dados, fornecemos, trocamos informações, usamos as redes sociais até com muita intensidade, mas às vezes não dá tempo de nós percebermos aquilo que pode ser colocado e aquilo que não pode. Então, muitas vezes, por exemplo, com relação à fraude, o sujeito recebe aquele e-mail sugerindo a abertura de um anexo, sugerindo a visita a determinado site, muitas vezes ele clica naquele link e aquele link não representa aquele site verdadeiro, e aí aquele cracker, que é o hacker do mal, aquele que se apropria das informações, ele consegue essas informações sensíveis. O problema hoje, Sérgio, é o seguinte: nós temos uma evolução da tecnologia de forma muito rápida, mas a nossa percepção, de todos nós, eu me incluo, a sociedade como um todo, nossa percepção não acompanha. E para isso a gente só tem uma solução: é a educação digital. A questão que se coloca é: será que o governo está preparado para implementar essas políticas? Bom, fala-se em inclusão digital, mas a educação digital pouco se fala. Deveriam associar uma coisa a outra. O ideal, né, Sérgio, seria que nós tivéssemos hoje a cadeira da educação digital já no ensino médio. Então, o aluno de 5, 6, 7 anos, que já está acostumado, as crianças usam muito bem, tem mais facilidade, já começariam na escola a aprender noções de segurança. Segurança da informação, uso da internet, a leitura daqueles termos de uso. É muito comum, a gente faz um download, vai executar aquele programinha que a gente baixou, mas ninguém lê os termos de uso. Importante, ali que eu tenho o contrato, ali que eu vou ter a restrição, as formas de guarda das informações que eu estou disponibilizando, etc. Então temos aí que trabalhar em cima da educação. E aí vai um recado, até uma dica interessante para os pais, para a família. Todos devem navegar em conjunto, devem navegar ao mesmo tempo, um ajuda o outro, os pais junto com os filhos junto com os pais. Tem que haver uma sinergia, né? Não há outra forma, a não ser que, infelizmente, se não houver educação, nós vamos ter as consequências, e muitas vezes essas consequências acabam chegando ao judiciário e nós temos esses números altos. Até porque hoje em dia é muito comum saber que os jovens, hoje as crianças parecem que nascem com DNA já, com a internet, né, lá no DNA. É interessante. Sim. E que as crianças, os adolescentes, eles já têm um contato. Então muitas vezes nós, né, que já temos aí um pouquinho de cabelo branco, nós temos aquela falsa percepção de que é difícil. Não, é que nós fomos acostumados com um outro dispositivo, na realidade o dispositivo em papel. As crianças e adolescentes já estão acostumados com a tecnologia. Mas, até uma dica, faça um exercício, né? Procure separar meia hora por dia para lidar com tecnologia. Hoje já existem dispositivos que servem para a gente economizar tempo, não para gastar mais tempo. Por exemplo, os tablets. Bom, compartilhar documentos com segurança é uma preocupação de muita gente. Às vezes um documento importante eu deixo no meu computador, mas nem sempre isso representa realmente uma segurança de que ninguém vai acessar aquela informação. Como é que se pode, como é que as pessoas devem guardar com segurança, pelo menos na máquina, no computador, esses documentos? Eu diria que hoje é muito difícil conseguir 100% ou índices próximos a 100% com relação à segurança da informação. Hoje a gente não tem mais perímetro.
Então, aquele arquivo que está no formato digital em nossos sistemas, não só no nosso computador, em nossos sistemas, inclusive nos sistemas de nuvem, sujeito que guarda remotamente, no seu webmail, por exemplo, há um grau de vulnerabilidade. Como é que eu vou fazer para proteger essas informações? Eu até costumo dizer o seguinte, olha, eu sei que aquela informação vai vazar, eu só não sei quando e como. Então, se aquela informação vai vazar, que ela vaze de forma incompreensível, colocando, por exemplo, criptografia. Na verdade, é um embaralhamento daquela informação. Nos Estados Unidos, alguns estados determinam isso, é uma obrigação legal. Então, fica a dica. Aquele documento mais sensível, ou até aquele não tão sensível, vamos deixar ele embaralhado, vamos adotar programas de criptografia. Para a pessoa que quiser pesquisar na internet, vai lá no Google, qualquer buscador, coloca lá. Softwares, programas de criptografia. Tem vários gratuitos, inclusive. Isso acaba dando uma segurança, uma camada de segurança um pouco maior. E bom senso, né, Sérgio? Acima de tudo, bom senso. Nós temos que ter cautela, temos que desconfiar e temos que fazer um exercício diário e rotineiro. Aquilo que eu estou digitando, se ele sair do meu controle, ele vai gerar algum risco para mim? Essa é a grande regra. Bom, para finalizar com a tua participação aqui, eu agradeço mais uma vez, doutor Renato, essa questão toda. Bin Laden, sem dúvida nenhuma, foi o assunto da semana. Várias fotos circularam, inclusive algumas provavelmente com vírus. Fotos, documentos que não são conhecidos devem ser abertos e como é que podem ser compartilhados dessa forma? Infelizmente, existe aí esse tipo de situação, né? O caráter aí do mal aí do ser humano que surge nesse tipo de circunstância. No caso, por exemplo, da radiação no Japão. 2 horas depois da notícia, nós já recebemos e-mails com notícias falsas, procurando induzir o internauta para abrir um anexo e para aí assim o internauta receber um vírus. Como é que isso é possível? Isso é muita maldade. Mas já que existe isso, como é que nós podemos nos preparar? Cuidado com a abertura de anexos. Cuidado com o link que a pessoa for clicar. Não clique no link. Digite o endereço no seu navegador. E tenha, acima de tudo, bom senso e cautela. Tá certo. Vamos conversar em outras oportunidades com mais tempo. Prazer. Prazer em recebê-lo, doutor Renato Alpes Plum.